questão internacional, tem uma questão que a gente deixou passar nas últimas 2 semanas, mas é basicamente porque é tanta coisa acontecendo que aí a gente tem que ter um certo foco, né? Que foi a passagem do Papa Bento XVI. E eu retorno nesse ponto porque as pessoas sempre perguntam, né, sobre o Bento XVI, sobre o que aconteceu na abdicação dele, né, e tal, sobre toda essa propaganda contra ele, né? Inclusive até o Velasco estava comentando ali sobre a... Eu não sei se foi durante a live ou se foi antes da live, sobre a Opus Gay, né? Acho que foi antes da live. Agora já revelei aqui o que estava falando antes da live. Mas, enfim, o Bento XVI, eu sempre reitero isso, porque eu acho isso muito importante. O Vaticano, ele é um Estado, ele é singular pelo fato de que ele possui ao mesmo tempo preocupações mundanas, tal como todo Estado, e preocupações espirituais, né? Por ser um Estado diferenciado, né? Uma teocracia. Né? A coisa mais análoga que nós teríamos seria o Irã, né? Tirando o Vaticano, o Irã, e décadas atrás o Tibete, né? Que era governado por uma figura que era ao mesmo tempo chefe de Estado e era Dalai Lama, né? Era tipo aí uma figura central da espiritualidade budista-lamaísta, né? Então, assim, o Vaticano possui preocupações mundanas e preocupações espirituais celestiais, né? E entre essas preocupações mundanas, que na verdade possuem um vínculo com um aspecto religioso, está o fato de que, para os últimos papas, restaurar a unidade entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, ou mais especificamente, entre Europa Ocidental e o mundo eslavo, sempre foi uma grande prioridade. Né? Sempre foi, por exemplo, para o Bento XVI, era a obra que ele acreditava que seria a missão de vida dele. Né? Infelizmente, ele aconteceu uma série de coisas e ele não conseguiu dar seguimento a isso. E aí, beleza, vamos aprofundar um pouco em relação a isso. Tá? O Bento XVI ele vira papa numa época em que a Europa é governada por algumas figuras que pareciam apontar, inclusive, para uma direção contra-hegemônica. A gente tinha ali o Silvio Berlusconi na Itália, a gente tinha, por exemplo, se não me engano, nessa época era ainda o Gerhard Schröder, talvez, ou o Schröder tinha acabado de sair, já era Merkel, algo nesse sentido. Né? Então, se você tinha ali alguns personagens que possuíam uma linha de entendimento de aproximação com a Rússia para situar a Europa como um polo independente entre Estados Unidos e Rússia, mas com uma maior proximidade com a Rússia. Né? Então, por exemplo, o Bento XVI se encontrou com Vladimir Putin e o Bento XVI voltou dizendo coisas muito positivas em relação ao Putin, dizendo que a Rússia, que ele se surpreendeu com a Rússia, porque ele tinha a visão da Rússia de que era algo ainda próximo daquilo que, né, se sabe que era a União Soviética, né, de uma perspectiva religiosa, e que, na verdade, ele encontrou um país em que o cristianismo estava voltando a crescer, né, que o povo estava começando a se espiritualizar, a ter atenção para as coisas espirituais, né, para restaurar seu vínculo com as suas próprias raízes, etc. Né, e que, então, ele queria fortalecer esse diálogo entre, né, ser essa ponte entre Europa e Rússia, inclusive porque o Ratzinger, né, ele era um filósofo, e como filósofo também, ele era um grande crítico do niilismo, né, ou seja, de todo esse esvaziamento de valores, né, esvaziamento de sentido que ele via dominando a Europa, vinda dos Estados Unidos, essa influência. Né? Então, o que o Bento XVI concluiu? Concluiu que reconectar a Europa com a Rússia vai ser uma espécie de antídoto para essa influência negativa que vinha da Europa, para esse niilismo, para essa negação dos valores, para todos esses elementos negativos que estavam emanando e estavam assumindo controle na Europa. Então ele achava que isso era fundamental. Agora, o Bento XVI virou, não só por causa disso, mas também uma pedra no sapato dos Estados Unidos, do Barack Obama. Por quê? Porque o Bento XVI começou a bater de frente com os Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, para o Oriente Médio. Né, Norte da África e Oriente Médio. O Bento XVI começou a atacar, por exemplo, criticar o apoio ocidental à Irmandade Muçulmana, que depois desembocou nas Primaveras Árabes. Né? Então o Bento XVI já estava tocando nesses pontos. E aí começa a surgir uma série de escândalos contra o Bento XVI, acusações falsas, ataques de todo tipo, contra ele e contra o Berlusconi também. Né? O Berlusconi ele cai, né, do governo, e o Bento XVI, ele eventualmente acaba tendo, né, que se afastar. Ele, evidentemente, é claro, né, a gente sabe que existem explicações oficiais no âmbito de saúde, mas o cara se afastou por saúde e continuou Papa Emérito por quase, se não me engano, por mais de 10 anos. Né? E, na verdade, a gente viu a deterioração da saúde dele mais nos últimos anos. Né? Então, assim, eu sugiro ao pessoal que estude sobre o Banco do Vaticano, sobre essa série de forças que estão por trás ali e que muitas vezes são instrumentalizadas para colocar o Papa contra a parede e muitas vezes o Papa fica numa situação em que ele tem que fazer escolhas muito difíceis. Né, até por conta do escopo daquilo que ele está tentando administrar, que não é apenas uma instituição, no caso para quem é católico, não é uma mera instituição mortal, mas é também uma instituição que cuida das almas dos seres humanos. Então, uma vez o cara, eu não posso adivinhar o que aconteceu, mas houve pressão forte contra o Papa, certamente houve pressão forte contra ele, porque e hoje eu acho que o Papa Francisco ele tem problemas, né, da perspectiva doutrinária, mas em alguma medida, talvez não por iniciativa dele, mas ele está sendo empurrado, talvez por forças positivas, para tentar dar continuidade a essa obra que o Bento XVI deixou inacabada. Então, inclusive, o Papa Francisco cometeu uma gafe insultando os chechenos, e aí ele foi orientado a pedir desculpas. Ele pediu desculpas, etc. Né? E hoje, ontem, se não me engano, eu até assinei uma carta
do Instituto Schiller, o Scott Ritter também assinou, várias personalidades aí contra-hegemônicas assinaram uma carta que a gente vai enviar ao Papa para incentivar e instar ele a assumir essa posição de mediador entre a Rússia e a Europa para poder acabar com esse conflito na Ucrânia e principalmente evitar uma guerra nuclear. Né? Então isso aí é um papel que de fato o Papa ele tem como desempenhar. A gente sabe que os Estados Unidos não vão aceitar, não vão permitir, etc. Mas é mais importante ter a iniciativa para dar o exemplo e para mostrar que existe coragem ainda no mundo do que deixar as coisas se degringolarem tal como parece que estão começando a se degringolar. E aí a gente pode passar, talvez até para essa questão da Ucrânia, né? O Biden, Ucrânia, etc. Não sei se melhor, na verdade, deixa eu fazer na verdade uma correção. Vou passar aqui para o Carlos, porque o Carlos sempre tem algo interessante a comentar sobre a questão da igreja, sobre a questão dos papas, etc. E aí a gente vai para a Ucrânia. Bom, em relação ao que disseste, Rafael, só faço aqui algumas adições, muito poucas, que é o seguinte: o Papa anterior, o Papa Bento XVI, era um Papa com um percurso intelectual, onde se observa uma inflexão a partir, né, do amadurecimento, e ele era um Papa mais tradicionalista, mas ele nunca foi um político. E, de certa forma, tudo aquilo que eu ouvi de pessoas, né, que conhecem bem os meandros da política do Vaticano, a tal Romanità, tudo indica que o Papa Bento XVI ele acabou isolado. E foi por causa desse isolamento que ele renunciou, pois achou mais fácil influir através do exemplo enquanto Papa emérito do que enquanto Papa, né, de facto. Quanto ao atual Papa, o Papa Francisco, posso dizer que, de certa forma, me surpreendi com alguns dos movimentos dele. Entretanto, não sei até que ponto, pelo seguinte, é verdade que ele tem feito muito esforço para tentar, digamos assim, manter uma janela, uma porta aberta para o diálogo entre a Rússia e o Ocidente. Entretanto, ao mesmo tempo, eu vejo também que a ação dele tem sido muito retórica e pouco material. Não sei se eu tenho uma certa dificuldade em, digamos assim, confiar em jesuítas. Levando em conta o papel histórico dos jesuítas, tenho uma grande admiração pela ordem em termos intelectuais. Temos que admitir que é a ordem mais extraordinária da igreja em termos de criação intelectual desde seus primórdios, né? Entretanto, a ordem jesuíta parece ter tido sempre uma espécie de tendência a um certo estilo de política que não é muito transparente e cujos fins você só pode observar, você só pode compreender quando vê o impacto, né, de tudo aquilo que foi feito pela ordem jesuíta ao longo dos séculos. A gente não pode esquecer que a mesma ordem jesuíta já foi ela, né, a ordem mais forte do movimento ultramontano, mas, ao mesmo tempo, foi a ordem que deu anteriormente espaço, né, para o surgimento do iluminismo. Basta ver que quase todos os filósofos iluministas foram eles, né, estudantes em escolas jesuítas. Também a gente vê depois, quando houve, né, a dissolução da ordem jesuíta no Ocidente, uma imigração muito grande de jesuítas, tanto para a Alemanha como para a Rússia. Na Alemanha foram recebidos pelo Frederico II, né, na Rússia pela Catarina II, e esses jesuítas tiveram um papel fundamental nesses países na criação, né, da contemporaneidade e também, de certa forma, de tendências revolucionárias. No século XIX, eles estão ligados ao ultramontanismo, mas a gente vê que no século XX, todos esses movimentos que desembocaram, por exemplo, na teologia da libertação, eles estão completamente ligados à ordem jesuíta, para não falar, né, em termos de produção digamos assim, concepções metafísicas um bocado esquisitas. Basta lembrar aqui, né, do papel do Teilhard de Chardin. Tendo em conta essa observação que faço aqui em relação aos jesuítas, eu tendo a desconfiar da ação do Papa Francisco como sendo uma ação que poderia ter sido materialmente, inclusive antes do início do conflito, ou mesmo nos primórdios do conflito, muito mais incisiva, e me pergunto o porquê de não ter sido. Não será uma maneira diante de uma situação de extremo perigo, onde haja uma maior abertura para um diálogo do Papa, né, do atual papado, acabar tendo um ganho político, ok? Que possa ser utilizado para uma agenda que vai colocar em causa até mesmo o próprio catolicismo, como a gente conhece. Isso daqui são especulações. Eu não gosto de falar muito desse tema, como vocês sabem, eu prefiro me resignar à economia, à política, mas são ideias que eu gostaria que as pessoas tivessem em mente para abordarem esse assunto e refletirem, né? Passo a palavra para si novamente, Rafael, e agradeço aí por me dar a oportunidade de dizer algumas palavras em relação a isso.
Agora é o Rubem.